Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. O tema, retidão. Hoje nós vamos concluir esse estudo, ou seja, a conclusão sobre uma vida de retidão. Nós vamos basear esse estudo no Salmo de número 84, vendo o que o salmista quer compartilhar conosco e tirar lições para nós a respeito de uma vida de retidão. Primeiro, nós vamos ver que uma vida de retidão é viver na presença de Deus. O que o salmista quer compartilhar conosco do que é viver na presença de Deus. No Salmo de número 84, verso 1 e 2, verso 4 e o verso 10, ele compartilha conosco isso. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então, nesses versículos, ele compartilha conosco o prazer que ele tinha de viver na presença de Deus. Ele compartilha conosco que a alma dele suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Assim é a vida daquele que vive em retidão. A alma dele anela sempre estar na presença de Deus para glorificar, para adorar perpetuamente ao Senhor. E ele diz aqui que um dia na casa do Senhor vale mais que 1000. Ele prefere estar à porta da casa do Senhor do que à porta da perversidade. Queridos, a vida de retidão faz com que nós venhamos a querer sempre viver na presença do Senhor. Há um cântico que nós cantamos na igreja que passa um pouquinho esta visão. Infelizmente, muitos cantam esse cântico, mas não vivem este cântico. Aí está o maior erro daquele que se diz cristão. Cantar uma coisa e viver outra. Nós cantamos assim, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode ficar, não quer viver. Quem está na presença do Senhor não quer sair, ele quer permanecer sempre. Ele não quer deixar a presença do Senhor. Então, uma vida de retidão leva-nos a viver sempre na presença de Deus. Porque os tabernáculos do Senhor são amáveis. E nós somos amados pela presença do Senhor. Mas o salmista continua. Uma vida de retidão é perseverança nas adversidades. Eu gosto muito de falar o texto que Jesus fala para os seus discípulos. No mundo tereis aflições. Ou seja, Deus e o seu Filho Jesus Cristo nunca nos enganou. Sempre disse que quem quer seguir a Cristo vai passar por aflições. E o salmista, ele compartilha as adversidades, mas ele diz que essas adversidades é algo que lhe traga prazer, que lhe traga crescimento, fortalecimento, dia após dia. Então, no verso 5 ao verso 7, ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Você vê que, primeiramente, o salmista diz que a força está em Deus. O coração está nos caminhos que o Senhor prepara para ele caminhar. E este homem é bem-aventurado, é feliz, porque vive uma vida de retidão e vive no caminho do Senhor. E
a partir do momento que nós vivemos para o Senhor, numa vida reta, certa e correta, nós vamos passar pelo deserto, vale árido, e aonde pisa a planta dos pés daquele que vive em retidão e serve ao Senhor, faz dele um manancial. De bênçãos cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, em Jerusalém. Queridos, isso é maravilhoso, saber que nós estamos sendo perseverantes no deserto, nas adversidades, nas lutas, nas tempestades da vida, saber que Deus cuida de nós, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em toda e qualquer tribulação. Então vale a pena viver em retidão, porque é vivendo desta forma que nós vamos perseverar. Se o mar não se abrir, nós vamos andar por sobre as águas. Por quê? Porque Deus está conosco. Ele está nos fortalecendo dia após dia, em todos os momentos. Creia nele e você vai ser mais que vencedor, porque é perseverante nas adversidades. Terceiro, uma vida de retidão é uma busca contínua pelo altar do Senhor. Esse texto é maravilhoso porque diz assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Depois dele falar que ele ama viver na presença do Senhor, agora ele compartilha aonde ele encontrou o refúgio, a fortaleza, o ninho para que ele possa descansar seguro. E ele faz uma comparação maravilhosa. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E ele diz: e eu? O que eu encontrei? Eu encontrei os teus altares, Senhor. Não há melhor lugar para que possamos ficar, descansar, do que no altar do Senhor. Ali Deus ordena a sua bênção, ali Deus trabalha em nosso coração, molda o nosso caráter, nos capacita a viver uma vida reta, plena diante dele e na sociedade, para testemunhar que o melhor lugar do mundo é a presença de Deus, é o altar do Senhor. Então, que nós possamos encontrar o altar do Senhor, assim como o pardal encontrou casa, assim como a andorinha encontrou ninho para si, nós possamos também encontrar os altares do Senhor, que é o Rei meu e Deus meu, o Senhor dos exércitos. Queridos, busque a presença do Senhor e você vai encontrar também o altar onde você vai fazer nele morada perpetuamente. Paulo, ele compartilha conosco algo maravilhoso com relação ao altar. Por que eu quero colocar esse texto? Justamente porque muitos vivem desta forma. Em Atos capítulo 17, verso 23, o texto diz assim: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo chega em Atenas e ele começa a caminhar pela cidade e ele vê que aquela cidade adorava vários deuses. Tinha vários altares com vários deuses ali, e eles adoravam aqueles deuses. Quando ele deparou com um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, ou seja, eles adoravam um Deus que, se eles não conhecessem, eles já estavam adorando mesmo sem conhecer. E Paulo chega ali e fala: olha, eu vi o Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido é aonde eu fiz o meu altar. É aonde eu criei a minha vida, aonde eu edifiquei a minha vida. E esse Deus é o Deus Todo-Poderoso,
Criador de todas as coisas, mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse é o único e verdadeiro Deus. E é esse Deus que nós temos que encontrar. Às vezes você tem buscado em algum lugar e deixado Deus de lado. Busque o altar do Senhor, busque o altar do Deus verdadeiro e você vai ver que a sua vida vai mudar, a sua casa vai melhorar, o seu relacionamento, seja conjugal, com seus pais, ou com seus amigos, ou no trabalho. Quando Deus entra, Ele trabalha dentro do nosso coração, Ele molda o nosso caráter através do Espírito Santo. Então edifique um altar dentro da sua vida, porque esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ir para o altar do Senhor e viver nesse altar, porque lá nós temos o refúgio, nós temos a fortaleza, nós temos o socorro bem presente em toda e qualquer situação. Uma vida de retidão é ser bem-aventurado para sempre. A palavra bem-aventurado significa feliz, muito feliz. Nós podemos dizer que aquele que vive em retidão é feliz eternamente, porque a felicidade dele não depende das circunstâncias, a felicidade dele não depende de algo que precisa beber, ou algo que precisa usar, ou dinheiro que precisa para comprar alguma coisa, não. A felicidade dele depende unicamente de uma vida na presença do Senhor, uma vida no altar do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos faz caminhar por todo e qualquer problema, porque sabemos que no final somos mais que vencedores pela fé em Cristo Jesus. E o salmista compartilha isso conosco. No Salmo 84, 4 e 5, 11 e 12, ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então, aquele que vive em retidão é bem-aventurado para sempre, porque, primeiramente, ele confia em Deus. Feliz o homem que em ti confia. Segundo, porque o Senhor jamais nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ou seja, Deus o abençoa sempre. Ele passa por lutas, passa pelos desertos, passa pelas tempestades, mas Deus está ali suprindo toda e qualquer necessidade, abençoando a sua vida. Quarto, porque bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor. Quem nos fortalece é Deus. Nós não temos outro tipo de força, aonde buscar força a não ser no altar do Senhor. Então, é ser bem-aventurado para sempre, porque nós habitamos na casa do Senhor, vivemos para a glória do Senhor. Então, queridos, na nossa conclusão de uma vida de retidão, nós concluímos que viver em retidão é viver na presença de Deus. E vivendo na presença de Deus, nós somos perseverantes nas adversidades. E sendo perseverantes na adversidade, nós vamos viver e encontrar o altar do Senhor. E encontrando o altar do Senhor, nós seremos bem-aventurados para sempre. Que Deus nos abençoe, queridos, e aplique esta palavra em cada coração. Vamos orar? Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, grandioso és Tu, ó Pai. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor que a Ti é devido. Querido Deus, nós concluímos que não há outro lugar para viver a não ser na Tua presença. Não há outra maneira de viver perseverando a não ser na Tua presença. Nós vamos
vencer todas as adversidades, não pela nossa força, não pelo nosso querer, mas porque a nossa força vem do Senhor. E assim somos mais que vencedores e perseverantes. E sendo perseverantes, nós encontraremos o teu altar e queremos fazer morada perpétua nele. E assim seremos bem-aventurados eternamente. Aplica esta mensagem, ó Pai, em cada ouvinte, em cada família, Senhor, restaurando, edificando, fortalecendo, amparando, curando e libertando, ó Pai, porque só o Senhor tem poder para isso, poder para perdoar os nossos pecados e nos consagrar dia após dia, santificar a nossa vida em retidão para o Senhor. Entra nos casamentos, restaurando, abençoe a vida dos nossos filhos, ó Pai. Abra a porta para os desempregados, para levar o pão de cada dia para o seu lar. Em tudo, Senhor Deus, somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.